Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria também dizer alguma coisa sobre esta questão da denúncia que foi feita em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, como então deputado Pedro Passos Coelho, mas eu queria começar por dizer que esta denúncia, e gostava que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse essa consciência, tomou a dimensão que tomou devido à resposta que o Sr. Primeiro-Ministro deu inicialmente e que foi repetindo durante uma semana. Ou seja, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro dizia aos portugueses era: não me lembro e retirarei do resultado as consequências que tiver que retirar. Ora, o que é que se interpreta destas palavras? Que a pessoa que está a falar não põe as mãos no lume pela sua integridade e pelo resultado dos seus atos. É isto, Sr. Primeiro-Ministro. Repare, devido aos montantes que estavam em causa, é muito estranho, à generalidade das pessoas que ouve, compreender que alguém não se lembre, para utilizar as palavras que o Sr. Primeiro-Ministro utilizou, de remunerações elevadíssimas que têm naturalmente efeito sobre a vida diária e concreta e mensal das pessoas. Hoje o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que de facto não recebeu essa remuneração elevadíssima como se fosse a coisa mais natural e, portanto, a memória veio, e eu acho que não era difícil ter essa memória inicial. Isso é que é uma coisa absolutamente estranha. Vem agora o Sr. Primeiro-Ministro dizer assim: não era remuneração, eram reembolsos, que são uma coisa muito diferente. Mas essa diferença abissal que o Sr. Primeiro-Ministro hoje aqui quer fazer crer, não sei como é que não veio imediatamente à memória para prestar o primeiro esclarecimento aos portugueses. E, portanto, a desconfiança que se agravou durante esta semana, era isso que eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse consciência, agravou-se devido ao não esclarecimento cabal por parte do Primeiro-Ministro e às dúvidas que a sua própria resposta colocou em relação à questão. Porque eu não tenho dúvidas de uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Daqui a 15, 16, 17, 18, 20 anos, os portugueses que estão hoje no ativo vão recordar-se muito bem daquilo que não receberam e que deveriam ter recebido devido aos cortes salariais que o então Governo, com o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, veio a fazer. Não tenha dúvidas de que se lembrarão muito bem daquilo que lhes foi retirado e que lhes deveria ter sido pago. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero dizer-lhe que os pedidos de desculpa da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Ministro da Educação não resolveram problema nenhum. E, portanto, eu queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, para além dos pedidos de desculpa que foram feitos, o que é que se vai fazer neste país a curtíssimo prazo para resolver os problemas da Justiça e para resolver os problemas da Educação? Estamos a entrar na terceira semana de aulas e há crianças sem aulas, sem poder frequentar a escola porque não têm professores e porque não há funcionários em número adequado nas escolas. Sr. Primeiro-Ministro, dê esta resposta à comunidade educativa e também no âmbito da Justiça. Mesmo para terminar, Sra. Presidente, eu quero fazer um apelo e um desafio ao Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, como deve calcular, custa-nos muito a nós verdes que se use matérias ambientais para efeitos perversos. E o desafio e o apelo que quero aqui colocar ao Sr. Primeiro-Ministro é: adie a matéria da fiscalidade verde, porque é um logro aquilo que os senhores estão a fazer. Os senhores estão a usar a fiscalidade verde sob a parangona da neutralidade fiscal para fazer com que o brutal aumento de impostos que disseram aos portugueses que era transitório passe a ser definitivo. O senhor não pode usar neutralidade fiscal no âmbito de um quadro de um brutal aumento de impostos. Sr. Primeiro-Ministro, por favor, faça assim. Primeiro, baixe os impostos, como prometeu aos portugueses, e depois aplique, e vamos discutir uma fiscalidade verde que faça essa neutralidade fiscal num quadro de receita de impostos mais baixo. Porque aquilo que o senhor está a fazer é usar o ambiente para dizer: eu vou baixar alguns impostos, mas imediatamente ponho aqui uma coisa que tem assim um pacote interessante porque se chama verde e ambiental e vou captar outra vez aquilo que estou a baixar. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não use o ambiente nem a fiscalidade verde para enganar os portugueses e para manter o brutal aumento de impostos. Por favor, não faça isso e adie a aplicação desta matéria. Primeiro,
cumpra aquilo que prometeu, baixe os impostos e depois vamos então reconduzi-los para as funções que entendemos necessárias. Muito obrigada, Sra. Presidente.